E conosco já está para avaliar exatamente essa situação das cidades envolvidas com o agronegócio, o nosso especialista em agro, Marco Fava. Boa noite. Boa noite, gente. É um prazer falar com vocês, Felipe, Marcelo, doutor Aldo, doutor Christian. Prazer. Marcelo. Nós acabamos de ver um panorama muito interessante, porque essas cidades que tiveram segundo turno, professor, são verdadeiras capitais do agro, não só do Brasil, algumas têm importância até internacional. E essas cidades enfrentarão daqui para frente, ou já estão enfrentando, tem pandemia e tudo, mas tem uma agenda importante para o agro que também vai se desenrolar a partir das prefeituras. Nós estamos falando de questões como regularização fundiária, como construção de infraestrutura para ter uma eficiência logística maior. Enfim, há uma agenda específica do agro para estas verdadeiras capitais do agronegócio, professor? Marcelo, esses prefeitos, eu estava escutando agora, que belo resumo vocês fizeram. Aqui em Ribeirão Preto, batemos na trave no primeiro turno, engenheiro agrônomo, o candidato Duarte Nogueira, venceu agora no segundo turno com uma votação expressiva. E realmente são cidades que a respiração é um pouco mais forte, porque todo o dinheiro do agro é injetado aqui, movimentando a indústria, movimentando principalmente o setor de serviços, setor de comércio. É impressionante. E como você disse, tem uma agenda muito forte para esses prefeitos, não apenas na questão tradicional que nós pedimos, que é a eficiência da gestão da máquina, né? O enxugamento dessa máquina pública, como também você ser mais atraente para buscar investimentos de agroindústrias, de empresas de serviços para o agro. E também, Marcelo, só para concluir, toda a parte ambiental, que faz parte do agro também. É toda essa parte de urbanização que você tem aí e que facilita também o processo da cidade ser vista como agroambiental. Essa é a agenda que eles estão buscando e competindo, na verdade, para ver quem sai melhor nesse conjunto aí que eu disse para vocês. Christian Labauer. Nós temos duas autoridades aqui na mesa, né? O Christian agora na frente da Crop Life, tem uma agenda importante e muito interessante de tecnologia aplicada ao campo, né? E o ministro foi o grande articulador da aprovação do Código Florestal. A gente tem aqui duas pessoas que entendem bastante desse assunto. Essa agenda ambiental também influenciará na agenda dessas capitais, né, Christian e o ministro? Eu acho que sim, eu acho que de todos os prefeitos que a gente viu na análise aqui, eu só fico em dúvida por desconhecimento em Uberaba e em Ponta Grossa. E tem uma preocupação específica com Cuiabá, porque Cuiabá, enfim, o estado do Mato Grosso dispensa comentário, se não é o maior, dependendo do cálculo, é o maior estado agrícola do Brasil, e a política mato-grossense é muito distante da qualidade do agronegócio. É uma política muito ainda de um padrão muito baixo, e o atual reeleito prefeito é um sujeito que tem um histórico problemático aí para ficar só nesse comentário. Ele estava vinculado ao Silval, que também foi preso, enfim, uma questão muito que não deveria estar relacionada a uma cidade da importância de Cuiabá e muito menos ao agronegócio que está indo num outro caminho. Acho que as agendas do agro vão ser bem encaminhadas por esses prefeitos. O meu medo seria ter alguém como o PSOL, por exemplo, numa dessas cidades, que tem ação direta de inconstitucionalidade contra o agro, tem uma agenda ambiental equivocada, de sustentabilidade equivocada em relação ao agro. A vocação brasileira é produzir alimentos, já está mais do que sabido disso. A gente tem todo um conhecimento, um acúmulo de práticas sustentáveis. O ministro, o deputado Aldo, é o homem que liderou a lei mais importante que existe no mundo, de maior consistência em relação à produção e respeito ao meio ambiente, que é o Código Florestal. Então, assim, eu vejo com bons olhos o resultado da eleição e vejo que o agro ainda vai continuar sendo um bom tempo o motor da economia brasileira. Ministro? Não, o que surpreende é que as entidades ligadas à agricultura e à pecuária tenham tão pouco protagonismo nas eleições municipais.
A agropecuária depende no município da infraestrutura. Você pega um município como Castro, no interior do Paraná, que talvez seja a maior produção leiteira do Brasil, deve ter 3.000 quilômetros de estradas vicinais de barro, por onde transita toda a produção rural, do leite até as outras culturas. Você tem uma característica na legislação brasileira, na área de meio ambiente, que é a legislação, ou seja, nacional, você tem a legislação estadual e, nesse caso, também o município legisla. A Câmara Municipal legisla sobre meio ambiente. A Câmara Municipal legisla e o município também tem, entre outras obrigações, a tarefa de fazer licenciamento ambiental. Poucos municípios têm Secretaria de Agricultura para ajudar no trabalho de extensão, de orientação, que a União e os estados praticamente abandonaram. Então, é muito importante a aproximação, a relação da agricultura, da pecuária, do sindicato rural, do sindicato do trabalhador rural, da Federação da Agricultura, com o prefeito e com as câmaras municipais. É muito importante essa interação, porque o prefeito pode subsidiariamente, inclusive, compensar omissões e lacunas da União e dos estados. Marcos. Estamos aí. Não, eu queria complementar só um aspecto importante que o Christian falou, o doutor Aldo também, Marcelo, é que muitas vezes os partidos mais de extrema esquerda, eles não têm uma compreensão do que é o agro. Estão ainda presos a conceitos muito antigos, não entendem a questão de que para o agro faz parte todo mundo, quer separar o pequeno agricultor, porque ele diz que não faz parte, porque aquilo é agricultura familiar. Então, você parte de uma situação de preconceito que dificulta essa integração. E, normalmente, os prefeitos mais empreendedores, mais com orientação para o mercado, eles já têm um conhecimento de que quanto melhor for os negócios naquele município, mais arrecadação ele tem, mais chance de fazer programas ele tem. Porque não tem distribuição sustentável de renda sem geração de renda. E você tem ainda no Brasil partidos que têm dificuldade de entender que não se distribui de maneira sustentável renda se não gerar renda. E quem gera renda é o empresário. E aí você ser amigo para atrair esses investimentos para o município, para fortalecer a produção sustentável de alimentos, de bioenergia, de agroprodutos, por exemplo. Nós estamos usando o agro aqui, esses paletós todos, faz parte de uma agenda municipal. Também a questão ambiental, que o doutor Aldo falou muito bem. Hoje isso é casado, né? Marcelo? Não, eu queria também trazer o Christian para um ponto que é essa questão do meio ambiente. Nós estamos assistindo no mundo inteiro uma escalada de pressões, de tentativas, inclusive, de se limitar à produção agrícola, teoricamente, numa defesa da preservação ambiental. Pelo contrário, a gente tem visto aqui no Brasil uma experiência de que são os próprios agricultores que mais preservam o meio ambiente. Há aí um pacto que a sociedade precisa fazer, que precisa de mais informação, claro, de divulgação, porém é preciso se criar este entendimento, né, Christian? O maior interessado, assim como o professor Marcos falou, o maior interessado na manutenção do meio ambiente, da propriedade rural, é o dono da terra. Ele sabe que se ele desmatar, se ele não cuidar das nascentes de água, etc., ele vai ter prejuízo. Então, ele é parceiro no desenvolvimento e na sustentabilidade. O que a gente não pode importar, Marcelo, o que está acontecendo, é a agenda europeia que está aí desenhada nesse Green Deal. Por quê? Porque uma sociedade rica, que está num processo pós-civilizatório, que tem uma agricultura muito diferente da nossa, com outro desenho, subsidiada, com propriedades pequenas, o que a gente não pode deixar acontecer é comprar essa agenda sem adaptar ela a um país com as nossas características, um país americano, um país que tem propriedades de todos os tamanhos, que produz quase tudo, que está na agricultura tropical. E o que está acontecendo muito nessa transação de agendas que contamina a agenda desses partidos que não entendem a agricultura é justamente a importação dessas ideias que não são nossas, que não pertencem à nossa agricultura.
que é a ideia do Green Deal, da redução da produção de orgânicos em troca da redução do uso de defensivos, muitas vezes uma agenda que vai contra os organismos geneticamente modificados, uma agenda que quer... Você entende? Não tem nada a ver com a nossa atividade. E isso é que é a nossa dificuldade. Uma boa parte das autoridades públicas brasileiras e dos partidos e da ideologia, de parte da ideologia dos partidos brasileiros, se anima com essa agenda. Essa não é a agenda brasileira. É isso que tem sido muito difícil de fazer rodar e se discutir no país. O Aldo conhece essa agenda aí há bastante tempo, né, ministro? Conheço e também acho que nós devemos evitar, porque é uma armadilha, de achar que só a esquerda tem preconceito e restrições ao agronegócio. Se isso fosse verdade, a solução estava dada, porque você tem toda uma maioria conservadora que naturalmente, mas não é, nós temos um conflito que eu acho que é muito mais profundo, não é entre a esquerda e o agronegócio, é entre o Brasil urbano, o Brasil litorâneo e o Brasil rural e o Brasil profundo. O Ministério Público não é propriamente uma organização de esquerda. Por que é que o Ministério Público tornou-se o braço jurídico das ONGs em todo o Brasil? Por quê? Por causa dessa herança, dessa cultura, da bolha urbana que vê o país como se a realidade fosse a bolha urbana. Os legisladores, os juízes, os jornalistas, na cidade de São Paulo, onde eu vivo, onde eu fiz a maior parte da minha agenda, inclusive sobre o Código Florestal, a resistência que eu enfrentava na mídia, nos setores de classe média. Em todo canto você tem essa resistência fruto, na minha opinião, desse desconhecimento, dessa ignorância, desse abismo, desse fosso que foi se cavando no país entre esse Brasil rural e esse Brasil urbano. Nós fomos nos separando, porque antigamente o juiz, o escritor, o delegado, o parlamentar, o promotor, ele sempre tinha um pé no campo. Ou ele visitou o campo, ou o pai era do campo, ou o avô, ou passou férias. Isso acabou. Ou seja, a vida no campo hoje tem pouca presença e pouca influência. Não temos mais a literatura dos personagens do campo, não temos mais isso. É tudo hoje muito urbano e muito carregado de preconceito e muito influenciado por essa agenda europeia, essa agenda importada, que é uma agenda bonita, romântica, com certa razão de ser, a defesa do meio ambiente, mas vem misturado com interesse econômico, com interesse comercial, com a agricultura de funcionário público do europeu, e aquilo não é agricultura de mercado, o americano é do mesmo jeito. E se chega esse pacote aqui misturado com o meio ambiente, causa maior confusão. Bom, a partir de agora também conosco, né, o Sérgio Amaral, nosso colega de Brasília, para fazer avaliações a respeito desse segundo turno das eleições, mas também para conversar a respeito de agro. Sérgio, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Felipe, Marcelo, ministro Aldo, há tanto tempo que eu não vejo, prazer revê-lo por aqui. Professor Christian, boa noite para todos. Bom, já acabou a apuração no país inteiro, Sérgio? Olha, praticamente está faltando muito pouca coisa e até tem gente dizendo o seguinte, Felipe, que o grande vitorioso nesse segundo turno, na verdade, teria sido vitoriosa a Justiça Eleitoral ou o Tribunal Superior Eleitoral, que foi tão contestado e apanhou tanto no primeiro turno, né, por questão de um atraso de 3h30, né? Então, a gente atrasou 3h30 no primeiro turno, mas a gente teve o resultado, todos os resultados ainda no domingo. Se a gente comparar, por exemplo, com a recente eleição americana, né, não dá para ficar triste com o que aconteceu no primeiro turno, mas agora tudo que era previsto pela Justiça Eleitoral e pelo presidente do TSE, a coisa parece que fluiu muito bem, né? Bom, está todo mundo aqui agora, né? Marcelo, vai. O Marcelo se preparou ali. Qual era a questão que eu ia colocar? Não, eu acredito que nós estamos traçando um quadro e o agro tem uma importância cada vez maior, um peso tão grande e a agenda está ficando uma agenda muito pesada, mas a sensação de que a gente está conseguindo esclarecer um pouco essa agenda, né? O Brasil enfrenta, assim, desafios na área de preservação ambiental, mas o agro é um parceiro
desse combate para alcançar e consolidar essa posição de potência ambiental. Essa é uma narrativa que o professor Marcos Fava tem colaborado bastante e acho que esse é o ponto que conclui aqui esse raciocínio, esse bloco, né, professor? Ô Marcelo, obrigado. 2 pontos bem rápidos aí. O doutor Aldo traz um aspecto muito interessante e eu, às vezes, tenho algumas críticas em relação ao judiciário, porque falta para alguns membros do judiciário um pouco de noção orçamentária. Sabe, muitas pessoas do judiciário não têm noção que tem que ter entrada de caixa e saída de caixa, porque muitas vezes tem o orçamento garantido. E aí as decisões deles vão contra a produção e contra a geração de caixa. E o outro ponto que você coloca, Marcelo, nós não devemos olhar para a Europa como exemplo ambiental para o Brasil. Na verdade, o Brasil é benchmark ambiental para a Europa. Se você considerar a grande maioria dos indicadores, cobertura do território com mata original, emissão de carbono per capita, quantidade de energia renovável na matriz, uso de biocombustível no biocombustível. Nós estamos muito, muito à frente da Europa. Onde nós estamos atrás é num problema relativamente simples de ser resolvido, que é o desmatamento ilegal. Nós temos esse problema ambiental quando se fala do agro como um todo, né? Não estou falando de lixo urbano e uma série de outras coisas. Mas nos outros, a Europa tem que ter o Brasil como meta. É o contrário do que a gente escuta aqui. É um assunto, inclusive, que Aldo Rebelo tem trazido na nossa programação seguidamente, né? Porque o Código Florestal traz todos os pontos e não é de conhecimento. Dos europeus não é culpa deles, ou até eles podem se fazer de boa, mas não é de conhecimento muitas vezes nosso, né, ministro? A gente mesmo, a gente vê brasileiros criticando o que acontece aqui. Marcos Fava Neves, eu quero agradecer a você e desejar uma ótima noite. Boa noite a todos. Venceu a democracia no Brasil hoje. Parabéns. Que eleição bonita, limpa, pacífica, e eu gostei dos resultados. E o Sérgio Amaral já concordava com você também. Você também gostou dos resultados e da forma como foram divulgados, é isso?